Olá, amigo internauta do Top Carreira, Podmakers. Hoje nós estamos aqui com algumas convidadas especiais, doutora Vanessa, doutora psicóloga Isabel Campos. Se você tiver dúvidas sobre aprendizado, sobre dificuldades no aprendizado, principalmente infantil, e você conhece alguém que tenha esse problema, por favor, curta e compartilhe esse conteúdo que será de grande proveito. Nós temos aqui, como já falamos, a doutora Vanessa Garcia de Oliveira. Ela é psicóloga clínica, neuropsicóloga, psicopedagoga, mestra e doutora em psicologia experimental, sob a orientação também do professor Fernando Capovilla da USP, graduada em letras, psicologia, especialização em reabilitação cognitiva e terapia cognitiva comportamental, pesquisadora do Laboratório de Neuropsicologia Cognitiva da USP e do INCOR. Exatamente nos assuntos de sequelas cognitivas pós-Covid. Membro da equipe multidisciplinar da ABD, membro do Comitê de Ética da FMABC, diretora científica da Associação de Enfermidades Raras, a FEBER. O foco do trabalho é em transtornos de aprendizagem, transtornos do espectro do autismo, TDAH, dislexia, avaliação e reabilitação cognitiva e orientação aos pais. Que legal, professora, muito obrigado por ter você aqui. É um prazer enorme estar aqui e é muito gostoso a gente falar do que a gente faz, do que a gente gosta, né? Então, estamos aqui à disposição. Que bom, que bom. E a Isabel trabalha como psicóloga e também orientadora educacional, orientadora aos pais aqui da Escola do Pensar. Muito bem. Pós-Covid, quanta coisa acontecendo, né, doutora? Nossa, muita, né? E é interessante, sim, que a gente vem em fases, né? No primeiro momento da Covid, ela estava muito mais agressiva, né? Então, a gente tinha um olhar muito mais para a parte física do que para a parte cognitiva, inicialmente. Então, na parte clínica total, né? Porque a ideia era, precisamos salvar vidas. Então, o foco é como é que fica a parte assim, como que a gente salva a pessoa, como que faz a parte... Mantém ela viva. Mantém viva, aí vem o pós-Covid, problemas respiratórios, problemas vasculares, uma série de coisas que estava todo mundo focado para isso. Depois de algum tempo, né, as pessoas que foram sarando da Covid começaram a perceber o quê? De repente, uma profissional, uma dentista que tem seu consultório. Que ia super bem antes. Super bem, você ter seu trabalho, sua família e tal. De repente, ela não consegue mais. Ela chega no consultório, ela não sabe o que ela tem que fazer, ela não sabe como tem que organizar o material dela, ela não consegue organizar os filhos em casa, horário de tarefa, banho das crianças. E aí começa a falar, não, eu estou entrando em depressão porque, a vida está pesada, porque isso, por aquilo, e não tem a percepção do que está acontecendo, que é o... E ela não imaginou que poderia ser uma sequela do Covid. Inicialmente, ninguém estava imaginando muito isso, porque estavam tão focados na parte física e passando por situações, porque assim, nós passamos por uma fase que até quem não teve Covid passou por uma fase de ansiedade tremenda. Sim. Então, pensa na pessoa que teve Covid dentro do contexto que foi, principalmente o primeiro ano, né, de Covid, os familiares, aquela tensão toda. Então, quando passa tudo aquilo, você imagina o quê? A ansiedade, a depressão, né, é aquele pós aqueles traumas todos ali. Você pensa que é normal, que é alguma coisa... Você pensa assim, é reação, né? Agora... Eu preciso me reorganizar, né? Novamente numa vida... E aí você começa a ver pessoas assim... chefes, né? Assim, pessoas que são gerentes, executivos, né? Executivos, pessoas assim que têm um profissionalismo muito bom, que começam a se sentir incapazes de realizar o seu trabalho cotidiano. Isso deve dar um desespero. Sim, e sem estar ligando com a questão da Covid. O que acontece? A gente
logo que começou essa situação de pandemia, de Covid, lá na Itália ainda, nós temos aqui uma pesquisadora do INCOR, que é a doutora Lívia Stocco, que ela já começou a juntar as peças. Ela falou assim, poxa, vai ter problema de oxigenação no cérebro, vai dar problema... Alguma sequela vai acontecer. Alguma coisa vai acontecer. E ela já tinha, antes de começar a pandemia, ela já tinha preparado um material, é um jogo informatizado ali e tal, que é para fazer avaliação e intervenção diagnóstica. Tipo alguma coisa que pudesse ver a cognição. Isso, que avalia atenção, memória, funções executivas e visoespacialidade. E ela tinha já validado isso, testado com pessoas... Antes do Covid. Antes de começar a Covid. Ela já tinha testado esse material, já estava validado com as pessoas... sem passar por isso, com as funções normais. Quando começou, ela falou, vou usar o material para avaliar as pessoas que tiveram Covid. Isso pós-Covid. Quando já... Ou durante. Durante. Então, quando começou começou a recrutar pessoas, né? O Hospital das Clínicas. Eu até fiquei de ir, não fui. Ela começou a recrutar pessoas para poder fazer parte do estudo. E aí, o que foi observando? Essas pessoas vinham e aí elas contavam o que estava acontecendo, né? E assim, as disfunções, assim... Gente, as mais variadas, é incrível, sabe? Cada um com algumas questões diferentes, gente com queda de cabelo, gente com problema na pele, né? Assim, tem as mais comuns, que são as respiratórias e tal, mas tinha uma diversidade. As sequelas ficaram muito variadas. A gente estava se focando mais só nessa parte da cognição, né? E aí a gente foi vendo que dava diferença mesmo. Então, tinha um declínio. Aí, esse material dela, tanto para fazer avaliação, quanto para fazer intervenção. Então, fazia uma sequência de algumas semanas de intervenção. Para ver se havia melhoras. Exato. Mas e a parte boa é que tinha melhoras. Que bom. Após a intervenção. Isso. Chegou a medir quanto piorou? Isso é muito variado, porque a gente tem uma variação enorme de organismo para organismo e de impacto, intensidade, né? Para cada pessoa. E a gente também não tem uma regra certa, assim, tipo, a pessoa que teve Covid muito forte, ela tem muito mais sequelas. A que teve fraquinho não tem nada. Não tem regra para isso. Às vezes a pessoa teve de uma forma que não foi tão intensa, mas ficou com algumas dificuldades. Essas sequelas, né, ficaram... Isso. E ela chegou a chamar as mesmas pessoas para fazer uma avaliação? Essa é a segunda parte do estudo, para poder ir fazendo, para poder conseguir ver o que foi acontecendo com quem teve intervenção, quem não teve. Quem não teve, primeiro que a gente chamar, quem tinha feito o estudo já anterior. Depois, quem teve, se teve Covid. Se teve Covid, que tipo de intensidade foi esse Covid, né? Essas sequelas? Porque a gente armazena todos esses dados, né? Porque a gente quer saber, assim, a intensidade, as sequelas, tudo. Então, a gente armazena todos esses dados para poder... ver o padrão, né? Se existe um padrão ou se não existe um padrão. Exato, porque, assim, como eu disse, é tudo tão... variável tão mesmo. Variado, que é difícil você olhar e falar assim, tem um padrão. O que a gente percebe muita gente com Covid, fraca ou forte, terminaram apresentando sequelas cognitivas. Mais intensas ou menos intensas. Quando tiver algum resultado dessa segunda parte, quiser convidar ela, você vir com ela aqui, seria interessante passar isso. A gente pode convidá-la sim. Ela é super simpática, assim, super falante. Que legal. É bem ocupada, mas a gente consegue... Um horário aí na agenda. Isso, a gente fala com ela assim. E com essa história, o primeiro artigo publicado no mundo sobre o comprometimento de funções cognitivas foi aqui do Brasil,
Resultado do lá da pesquisa USP. do grupo dela. Do grupo dela. Que legal. Foi o primeiro. Porque deu muito certo dela já estar com o material desenvolvido e poder ter uma forma rápida para conseguir. Já para poder aplicar, né? Porque como era informatizado, a gente teve. Né, vantagem, como era essa questão tecnológica, aí a gente teve essa vantagem. Porque fazer uma avaliação neuropsicológica na mão demora um bocadinho de tempo. Exatamente. E aqui para começar a entrar no assunto das crianças, né? Elas ficaram durante muito tempo praticamente sem ter o Covid, né? Sim. Mas nós aqui na escola estamos enfrentando dificuldades. Sim. Meu pai tem relatado dificuldades de aprendizado. Bastante. Como é que tem sido isso lá, Isabel? Como é que você tem lidado com isso no dia a dia? Bom, pós-Covid, né? Nós tivemos aí em 2020, né? Todas as crianças ficaram em casa, né? Então as aulas foram remotas. E com o retorno das aulas presencial ali, híbrido, né? Tanto em casa quanto também presencial, a gente pôde perceber o quanto isso impactou no desenvolvimento das nossas crianças. Não só cognitivo, mas também emocional. Né? Inicialmente, com o retorno das crianças, o que a gente pôde perceber? O quanto que as crianças estavam sedentas de carinho, atenção, afeto, do brincar, né? De socializar, de brincar com outras crianças. É como se eles tivessem que começar novamente. Né? Como se esse aprendizado tivesse que começar do zero, essa socialização. Né? Nós temos aí muitas famílias, né, que moram em apartamento de 47 metros, que não podiam descer para brincar com outras crianças, que ficaram um ano presas num ambiente de 47 metros, que não podiam ir a um parque, ir brincar, e isso tudo contribuiu, né, porque o brincar faz parte da aprendizagem, é onde que se trabalha a coordenação motora fina, a coordenação motora grossa, a lateralidade, a organização espacial. Então, essa parte, principalmente os alunos, né, da educação infantil, primeiros anos, segundos anos, terceiros anos, que é um processo de alfabetização, nós vimos o quanto isso impactou na vida deles e no desenvolvimento deles. Hoje, né, o nosso colégio, nós estamos trabalhando de uma forma onde que a gente tenta olhar para um aluno, né? A gente olha para um aluno de uma forma global, né? Como a Vanessa ela trouxe na questão de ver o aluno não só na parte cognitiva, né? E tentar encontrar ou ver qual é a dificuldade desse aluno para a gente ver formas de ajudá-lo da melhor maneira. E aliado tudo isso aí que você disse, trancados no apartamento, com medo dos avós falecerem, com medo de entrar um bichinho ali e ficar doente, de perder o pai, de perder a mãe. Inicialmente eu vi muita criança em pânico com medo de perder os avós. Muito, porque se falava muito na doença, mais nos idosos e tal. Então, assim, todo esse conjunto regado com muita ansiedade e pânico. Exatamente. Então, a gente tem um conjunto que não dá para dizer assim que não é nada, agora vai passar e tá tudo resolvido. Ficaram sequelas sim. Porque a gente pega, por exemplo, uma criança que ficou, por exemplo, no quarto ano, terceiro ano. Quando ela volta agora... Ela tá no quinto. Ela volta, né? Quem ficou 2 anos, mais ou menos... em afastado, casa, né? Volta pro Fundamental 2. É um processo totalmente diferente. Então tem gente, por exemplo, que parou no 4º ano e agora volta no 6º ano. Que é sem ter passado, né? Ou quem parou no 5º, volta no 7º. Não teve aquela fase de transição. Exatamente. Eu tô tendo muita dificuldade com as crianças que não passaram por esse processo da educação infantil. Que não passaram por esse processo da ludicidade, do brincar. Por quê? Porque eles já chegaram no 2º ano do fundamental. E o 2º ano do fundamental já é uma fase totalmente diferente. Então, eles pararam ali com 4 anos, 4 para 5 anos, onde que eles iam ser amadurecidos, iam ser trabalhados para poder fazer essa transição para chegar no fundamental, né, onde que existe um pouco mais de maturidade, existe um pouquinho mais de responsabilidade, e eles chegaram no 2º ano. E qual é a questão?
porque eles ainda não estão preparados, amadurecidos, mas estão no segundo ano, onde exige deles uma maturidade, uma responsabilidade, mas também tem a questão pedagógica, que a gente precisa ir trabalhar em conjunto essas duas questões, tanto emocional quanto cognitiva, a maturidade das crianças, e isso para o professor em sala de aula está sendo novo, né? Porque os professores não tiveram, né? Eles não se prepararam para isso, na verdade ninguém se preparou para isso, a gente está construindo no dia a dia, e as crianças também estão tendo que amadurecer mais rápidos. Agora é a hora da gente conseguir entender o que está acontecendo para encontrar estratégias. Porque além dessa perda do que não fez nesse período, Sim. tem o ganho do que ficou fazendo. Uhum. Que foi ficar em frente às telas, videogames, YouTubes. Então, assim, a turma volta viciadíssima, com a mente acelerada em jogos, tal, porque essa era a fuga. O que você faz num apartamento trancado mês inteiro? O adulto ainda sabe se interagir através das mídias sociais, com o WhatsApp e outras coisas, mas a criança ela só tinha praticamente o YouTube, e os YouTubers viraram os professores, né? Sim. Exatamente. E aí, quando a gente tem essa criançada voltando, a gente tem, ao mesmo tempo que tem uma turma assim, fascinada, porque agora vai voltar a sair de casa, vai ter colegas, tal, a gente tem uma turma que teve uma resistência enorme. Sim, que a gente viu na clínica de crianças com dificuldades para voltar para a sala de aula, principalmente as crianças que têm algum tipo de transtorno, principalmente no espectro do autismo. Bastante. O que é, vamos dizer assim, muito conveniente para o autista? Ficar fechadinho no mundo dele, quietinho no quarto dele. Então, para ele foi maravilhoso. Tava perfeito, não precisava ninguém incomodar. Ele estava na zona de conforto dele. Pode ser que sim, foi ao mesmo tempo que conforto, mas foi prejudicial. Sim. Totalmente. Bastante. Então, basicamente, assim, inicialmente da pandemia, foi dito assim, fecha tudo e vamos ver daqui uns dias a gente retorna. Então, ok. Foram 15 dias, uma 15 semana. 15 dias, um mês. Então, vamos ficar 1 mês, 2, quem sabe, sem atendimento. Mais 1 mês, uns 3. E aí, toda essa turma autista que fazia terapia e tal, suspenderam as terapias, porque logo, sei lá, algum dia vai retornar. E isso, na realidade, não foi questão de meses. Terminou se estendendo por período aí de ano, né? Tanto que uma coisa que a gente percebe esse ano que passou, o ano de 21, gente, como se encheu os consultórios, as clínicas. Bastante. Muito, né? Porque aí a gente tem a turma toda que ficou esse tempo todo sem as terapias, como tiveram regressões, né? Eu tenho um aluno, né? Ele iniciou conosco com 2 aninhos, então ele ficou 2 anos, 3 anos, com 3 anos, me desculpa, em 2020, ele ficou, né, como todas as outras crianças, em casa, né, e ele, desde os 2 anos, ele fazia acompanhamento. Quando ele retornou ano passado pra gente, não só a questão cognitiva, emocional dele, mas ele já estava totalmente diferente, a questão física, ele já estava maior, ele já estava mais crescido, e quando foi colocado para ele, né, vamos agora, a partir de hoje, as aulas irão retornar, e ele começou a frequentar a sala de aula, para ele foi um baque muito grande, dificuldades na socialização, dificuldades na agressividade, no falar, na parte pedagógica. Essa é a parte que a gente precisava ter um treinamento aí para os professores, como a escola lidar com isso, porque eles vêm com uma dificuldade que não é exatamente uma birra, uma manha. Sim. São dificuldades assim muito fortes de socialização, de mudança, porque eles têm uma dificuldade enorme com a mudança. Na rotina. Eu tenho paciente autista, né, que depois de tudo fala assim, por que a gente precisa ir para a escola se em casa eu aprendo muito melhor?
Porque descobriu que em casa você pode pegar todo o material, fazer tudo de uma vez e passa o resto do dia. Sim, você faz em 20, 30 minutos, eu não preciso ficar 4 horas e meia lá, dentro de uma escola. E como explicar que a socialização vai ser um diferencial para a vida dele positivo? Muito difícil. Para uma criança autista é difícil, porque aquilo tudo é incômodo. Ela vai para a escola, tem barulho, tem cheiros diferentes, tem pessoas mexendo, tem contato físico, tem pessoas mexendo no material dela. Na organização então, desse material. Aquilo tudo já é um processo de tortura. Ela descobre que em casa ela fica livre disso tudo. Então, qual que é o caminho? O que a gente precisa fazer? Porque aí você vai falar assim, então o autista tem que ficar quietinho na casa dele? É essa a solução? Não, a solução é a gente ir trabalhando aos pouquinhos e fazendo os combinados e acostumando. Porque o que é desconfortável no autismo? O diferente. Então, o que eu tenho que fazer? O diferente ficar igual. Então, eu tenho que fazer com que esse diferente possa fazer parte da rotina dele. Então, ele vai apresentar resistência, sim, por um dia, 2, 3, uma semana, e aos poucos a gente vai preparando aquele ambiente para que não fique tão desconfortável assim, mas aí aquilo vai virando a nova rotina. Né? Doutora Vanessa, o que eu tenho percebido bastante é que nós temos, né, assim, um olhar e tem ali as características, mas como que cada indivíduo, como que cada criança, mesmo tendo a mesma nomenclatura ali, o mesmo transtorno de autismo, são diferentes ali um do outro. Tá. Né? Essa pergunta, essa observação é muito boa, porque eu queria entender um pouquinho esse espectro, né, como é que funciona. É muito grande? É muito grande. É uma variável muito grande, porque eu percebo, por exemplo, hoje em torno de 10. Vamos pensar que hoje eu tenho por volta de 10 a 15 alunos. Como que cada um é diferente um do outro. A gente não tem um autista igual ao outro. Exato. Não tem. E sem contar as comorbidades, como você mesmo disse. E aí a gente ainda tem a questão das comorbidades. Então, o que ocorre? Inclusive, a gente mudou essa nomenclatura, né? Antes a gente falava autismo, tinha algumas nomenclaturas diferentes. Hoje a gente fala transtorno do espectro do autismo. Porque dentro de um leque, né? Você tem várias... assim, nuances, né? Várias individualidades nuances. ali. E aí a gente tem um conjunto principal que caracteriza o autismo, que é a pessoa que tem, ela tem dificuldades nas habilidades sociais, dificuldades com linguagem e as manias e estereotipias. Essa é a tríade que caracteriza. E aí a gente tem uma questão que está sempre juntinha, que é a questão da hipersensibilidade. E o hiperfoco, talvez? Aí o hiperfoco já é uma característica ali das manias, né? Sim. E aí, então, você tem. O que ocorre? Você pode ter uma pessoa que ela seja cheia das manias e estereotipias, mas com habilidades sociais não tão difíceis. Tá? A linguagem pode variar desde a criança que não consegue nem desenvolver a fala, com a linguagem da pessoa, assim, que... A oralidade perfeita, começa a falar muito rápido, aprende 2, 3 línguas sozinho, estudando sozinho ali, aprende um inglês, um francês ali, sem ninguém nem ensinar. Só que aí você fala assim, então não tem problema de linguagem? É uma graça, porque tem sim. Eles são muito apegados na linguagem lógica e concreta. Então, é o tipo de criança que você fala assim, vai correndo lá, vai num pé, volta no outro. O abstrato para eles... Ele vai ficar pensando, então eu tenho que ir pulando num pé só, como que é isso? Isso é muito legal. A gente tem que ter um cuidado quando está falando com a criança autista, com o adulto autista, porque, assim... Normalmente, esses que têm a linguagem muito concreta, eles costumam ter QIs mais elevados. E assim, você falou uma palavra, assim, todo mundo entendeu o contexto, mas se a palavra está num uso mais figurado, ele já pega, mas você está falando isto ou aquilo? Sim. Já foi ensinado a questionar, né? A questionar. Então, porque isso incomoda.
Sabe? Não é que ele quer ser chato. O pessoal pode até achar, esse cara é um chato. Mas não é que ele quer ser chato, é que incomoda você ter usado uma palavra que figurada, porque ela não tá apropriada porque você queria. Para eles não tem lógica. Não faz sentido. Não faz sentido. Eu tive um paciente que ele comprou um livro de figuras e expressões idiomáticas da língua portuguesa para ele poder entender o que as pessoas estão dizendo. E é uma pessoa que eu fiz avaliação nele, o QI dele era de 140, parece, um negócio muito assim, elevado. 144, eu acho, mas com uma dificuldade considerável para entender essas figuras de linguagem. Vou perguntar, Asperger faz parte do espectro ou não? Sim, inclusive, essa nomenclatura no novo DSM é o livrão, a bíblia das psicopatologias, né? Então a gente tem o DSM e tem a CID, a gente tem a CID-10, agora saiu o CID-11, que é o livrão de todas as patologias. Aí tem todas, patologias médicas. E o DSM, todas as psicopatologias. Nossa. Então, antigamente, a gente tinha essas nomenclaturas, tinha transtorno de Rett, tinha algumas outras nomenclaturas. E é o que o pessoal foi vendo, né? Não, mas espera aí. Todos têm esse ponto em comum. Um dos três ou... Os três. Os três, sim. Os três. Todos têm os três em comum. Dos três, tá. Pode variar as intensidades, mas todos têm esse conjuntinho. Vamos repetir só para a gente... Então, tem o comprometimento das habilidades sociais. Certo. A questão da linguagem e comunicação e a questão das manias e estereotipias. A linguagem é o tipo o quê? Na linguagem, eu vou ter, num autismo mais comprometido, eu vou ter a criança que às vezes nem desenvolve a fala ou desenvolve muito pouco e ela não tem interesse em se comunicar com o outro. Você que tem que ficar ali tentando estimular, invadir o espaço dela, porque ela não tem interesse no outro. Então, por ela tá lá quietinha, não está preocupada em falar com ninguém. Ela não tem aí tem a questão da teoria da mente, né, que a gente fala, o autista não faz essa questão da teoria da mente, que é aquela capacidade que eu tenho de entender a intenção do outro. Então, aquela situação, por exemplo, a criança vai sair para o quintal para brincar e a mãe fala assim, tá frio lá fora. O que a mãe quis dizer? Volta e pega uma blusa. Uma criança que não faz essa teoria da mente, o que ela vai fazer? Ela abre a porta, olha lá, mãe, tá frio mesmo. E vai sair normal para brincar. Ela não vai entender que aquela fala tem uma intencionalidade por trás. Uma ação. Então, para descartar qualquer tipo de expressão, uma criança muito falante, muito comunicativa, ela não é autista. Nem sempre. É bem relativo. Eu posso ter uma criança muito falante, aí o que ocorre? Aí é aquele olhar clínico. Eu tenho que entender como é que é essa fala. Porque aqui, por exemplo, a gente está num bate-papo. Você pergunta, eu entendo que você pergunta, e estou com a intenção de responder o que você está querendo saber, o que ela está querendo saber. Agora, se eu não tiver essa preocupação da intencionalidade do outro, eu falo, mas falo só para mim. Eu falo o que eu quero, o que eu acho que é importante de ser dito e não sei o que vocês estão querendo saber, mas eu estou falando. Isso pode ser, então. Eu posso ter, inclusive, uma característica dessa turminha aí às vezes, de QI mais elevado, o pessoal fala assim, parecer um professorzinho. Porque eles, assim, você pergunta uma coisa, eles fazem discurso, né? Não que outros não façam, o TDAH também faz discurso, né? Mas é diferente. Eles têm a questão de estar sempre explicando e falando sobre o próprio ponto de vista. E, normalmente, se você tem um QI alto e uma lógica bem desenvolvida, normalmente seu ponto de vista está certo, né? Então, eles terminam assim, não faz sentido eu parar para te escutar se eu estou certo, se eu sei o que eu estou fazendo, se o que eu estou falando tá mais adequado do que... mais lógico. Tá mais lógico do que o que o outro pensa. Então, às vezes, assim, é difícil essa diálogo. Comunicação.
Né? Você percebe? Eles falam, mas essa comunicação, como ela falou, da intencionalidade para eles é muito difícil. Porque por eles terem um QI mais alto, eles sempre estão um passo mais à frente. Então, eles sempre falam mais, eles sempre trazem algo novo. Mas é em cima do discurso dele, daquilo que ele tem em visão de mundo. Isso. Exatamente. E do que está no foco do interesse dele. Quando eu falo nas manias e estereotipias, por exemplo, a questão do hiperfoco, né? Então, às vezes eles têm... É muito comum que tenham manias, assim, que sejam focados em certos assuntos. Então, gosta, por exemplo, de dinossauros. Nossa, sabe que tá uma sobre febre, né? Sim. Nossa, eu na clínica eu tenho lá meus dinossaurinhos, livros, Não, clínica tudo, sem material. dinossauro e Porque tem que eles estudar, sempre porque amam. eles sabem tudo. Sabe? Nossa, precisa ver, assim, um garotinho que eu atendi, 4 anos, ele falava o nome de todas as espécies de dinossauros, né? Se do é que se carnívoro, alimenta, se não é, sim. tudo. Então, Eu fico fascinada quando eu ouço também eles falando, eles contando. Nossa, e eu já vi tantas, assim, manias, tantos focos diferentes. Dinossauros, aviões, carros, cinema, a astronomia, estrelas, Sim. planetas. O mais, talvez, diferente que eu tenha visto foi interesse por guerras. Nossa. Saber tudo sobre guerras e Bom, história. às vezes o pai começa a assistir alguma coisa e ele vai se apaixona por aquele assunto e acha legal e vai em frente. E vai, então eles são... Mas isso dentro do espectro? Dentro do espectro. É a questão do hiperfoco, né? Hiperfoco. Onde eles onde eles direcionam toda aquela questão da curiosidade, da questão da intencionalidade deles, eles focam em algo e eles viram mesmo, assim, expert naquele assunto. Que às vezes a gente fala assim, tem as manias, e aí a gente já pensa assim, então o autista tá ali balançando o corpinho, tá com a mão na cabeça e tal. Nem sei. Mas nem sempre. Esse pode ser num mais avançado, mas nem sempre. Agora, essa paixão, por exemplo, por dinossauros é uma mania. Então, é uma mania que está, assim, mais, vamos dizer, dependendo do jeito, um pouco mais adequada, porque é legal um cara que sabe tudo sobre determinado assunto, né? Mas, em geral, são transitórios, né, esses interesses, ou eles vão. É relativo. Tem coisa que é, assim, por exemplo, a mania de dinossauro vai embora, mas tem as coisas que eles vão mudando. Então, hoje tem um super interesse, assim, sei lá, em... brinquedos de montar, dali a pouco não é mais isso, são carrinhos, pista de corrida, dali a pouco sai para outras coisas, para desenhar, para riscar, então muda assim, varia assim. Vai variando, mas sempre essa característica vai junto. Quando está interessado naquilo, fica hiperfocado naquilo. Então, pai, mãe, que você que está nos assistindo, para poder facilitar o diagnóstico, vá até uma profissional. Exatamente. Sim, e é por isso que eu falo assim, a gente tem muita gente que não é diagnosticada? Tem, porque quando você tem um autismo mais severo, é comum que perceba, na escola alguém vai falar, olha, pai, leva essa criança para ver, fazer uma avaliação tal, porque tá nítido, ela não consegue realizar a maior parte das coisas que as crianças de mesma idade fazem. Agora, quando você tem um autismo moderado em comorbidade, por exemplo, com TDAH, todo mundo vai ver a agitação, vai ver a criança que não para, tal, que não consegue manter foco, e muitas vezes pode ter um diagnóstico errado de TDAH, ou falar, é moleque, é assim mesmo, e passa. E se for autismo leve, vai pela vida, né? Sem um diagnóstico. Não vai ser diagnosticado. O meu pai, ele tem, assim, um verdadeiro uma preocupação, uma verdadeira preocupação com o diagnóstico errado no TDAH. Sim. Por conta de muitas crianças que ele viu tomando Ritalina e depois soube e que elas não tinham TDAH. E isso acho que tem que ser uma preocupação de todos os especialistas ao diagnosticar uma criança, porque nós estamos vindo de uma pandemia, né? Umas crianças que ficaram presas, né? Com pressão, com medo, como nós tínhamos colocado, dentro de um apartamento, de uma casa, sem poder sair. Quando eles voltaram para a escola, o que eles mais queriam? Gastar energia, né? Que foi ali... Aí você está falando que nisso que houve o diagnóstico errado. Eu tô dizendo que os especialistas precisam
conhecer Sim. esse histórico, porque para você dar um diagnóstico, você precisa conhecer como que, por exemplo, uma criança que eu tô tendo dificuldade numa sala de aula, em algum período, né? Quando eu vou conversar com esta mãe, o que essa criança... E é interessante no TDAH, né? Uhum. Assim, quando a gente pensa em déficit de atenção, é que não é só TDAH que tem déficit de atenção. Uhum. Disléxico, por exemplo, Tem déficit de atenção. Uhum. No autismo, a Então, gente tem um déficit de atenção porque a atenção é o hiperfoco, o hiperfoco no que dele eu quero, é o que eu quero, mas e o que eu não quero, eu não pego, né? E aí a gente tem, uma pessoa com depressão tem déficit de atenção. Então a gente tem que entender bem a origem desse déficit de atenção. E aí, essa questão, por exemplo, quando eu chamo, né, uma família para poder conversar, porque eu tô tendo dificuldade com uma criança, ou que seja pela hiperatividade, ou pela atenção, o tempo curto de atenção que essa criança tem em alguns assuntos, porque existe aquela criança que ela tem uma dificuldade de atenção num assunto pedagógico que para ela é irrelevante. Então ela não vai focar naquilo. Uhum. Mas quando é um assunto que a chama atenção, ela é a primeira, né? E aí, quando eu convido essa mãe para a gente poder conversar e entender esse histórico, entender a rotina dessa criança, ela dorme até 10 horas da manhã, levanta, não toma café, porque ela já acordou quase que no horário do almoço, ela almoça, toma o seu banho e vem para a escola. A escola, para ela, é um parque de diversão. Ela não vem para a escola com a intenção de estudar. Eu vou para a escola para encontrar os meus amigos, para poder brincar. E ao chegar na escola, ele precisa ficar sentado numa cadeira e prestar atenção num assunto que para ele é irrelevante? Uhum. Será que é realmente um déficit de atenção? Será que é realmente uma hiperatividade? Uma falta de conscientização, de conversa. Exatamente. Então, aí eu acho que é legal da gente entender o que é TDAH de verdade, né? Então, o que ocorre, né? Déficit de atenção, muita gente pode ter. Uhum. Agora, quem é TDAH é porque lá na área aqui frontal do cérebro, a gente tem um cantinho ali que a gente chama de controle inibitório. E esse controle inibitório é a parte responsável por... Juízo. Pode ser um juízo ali, né? Pode traduzir por aí. Que dá um controle. Mas ele dá um controle daquilo que eu posso ou não posso, e eu controlo a entrada dos estímulos Sim. que eu quero. Ótimo. Então, por exemplo, eu vou ler. Então, eu pego um livro e vou ler. Eu vou me concentrar na história. Uhum. Então, eu não vou, se passar passarinho cantando, caminhão de gás, sei lá o quê, deixa para lá, eu continuo centrada aqui. Agora, se eu não tiver capacidade de controlar os estímulos que entram, a hora que passa o passarinho cantando, o canto do passarinho me lembra da fazenda da minha avó. E aí eu lembro da fazenda, eu lembro de férias, eu lembro de, sei lá, tá brincando, aí eu lembro do primo, eu lembro da cidade, Sim, eu lembro vão não sei abrindo o quê. as janelas. Vai abrindo um monte de... Porque aquilo que vem, eu não consigo inibir. Uhum. Aí eu falo, não, peraí, vou continuar a leitura. Eu continuo mais um pouco, o cachorro late lá fora. Aí eu, mas o que será que está acontecendo? Deixa eu lá ver, por que o cachorro latiu? Acontece comigo isso. Aí eu já aproveito para poder tomar um copo d'água, fazer não sei o quê, olhar uma chamada no celular e, sei lá, acabou o dia e eu não li o livro. Uhum. Então, por quê? Porque eu não consigo controlar a entrada de estímulos. Uhum. E isso tem uma questão química por trás. Né? A gente tem que no cérebro, a gente tem aí umas ondas alfas, betas, tem dopamina, tem um monte de coisinhas aí que elas precisam estar em equilíbrio. E o que ocorre com a pessoa que é TDAH? Ela tem essas ondas funcionando numa sintonia um pouquinho diferente. Uhum. Então, essas ondas deveriam ser responsáveis por segurar o controle inibitório. Então, ela segura e, por isso, eu estou focada aqui agora, estou ouvindo ali, vou fazer isso, vou prestar atenção no professor e tal. Mas, só um pouquinho que ainda tem aí. Mas se acontece... Aí, tá bom. Aí, se acontece de eu não ter esse controle, eu não consigo me focar. Então, essa é a grande diferença. Montes de pessoas podem ter TDAH? Pode. Mas essa é uma questão química, porque as ondas que deveriam estar lá controlando não conseguem.
Então, é difícil e é uma realidade o TDAH não conseguir se focar, diferente da criança que não está interessada, mas se você falar Sim. assim, ó, se você prestar atenção aqui, você Os ganha um combinadinhos, chocolate. né? Aí ela vai, opa, aí ela vai. Entendeu? O TDAH, mesmo sabendo que ele Mesmo vai... que um estímulo... Mesmo com estímulo, ele vai Combinados. perder aquele estímulo, mas ele... E aí a gente tem uma série, coitados, né? Porque aí você tá sempre prometendo que nunca mais vai fazer aquilo, E 10 você- minutos depois e tá você fazendo. Por quê? Porque não controla o impulso. Então, existe uma diferença. Aí, nesses casos... Medicação é importante. Quando isso é algo que é muito difícil e que a pessoa está tendo mais prejuízos, né, do que controle, aí cabe uma medicação. Mas não é todo TDAH que precisa tomar medicação, tá? É quando você tem realmente uma situação que assim, é quase que impossível você ter uma vida adaptada. Tá. Até porque a medicação tem também efeitos colaterais indesejáveis para a criança, para qualquer um. Toda medicação, né? Até bula de aspirina, aí, se você for olhar, você fica com medinho de tomar. Mas, assim, o que ocorre? A medicação, e aí é uma coisa bem interessante da gente entender. A medicação de TDAH não é medicação de cura. Não é assim, vou usar essa medicação... Por determinado tempo, até e depois, porque após isso, eu não preciso mais. uma coisa importante, TDAH não é doença, né? Porque se fosse doença, a gente falaria em cura. É um transtorno. Existiria um tratamento, funcionamento. Né? É aquela uma disfunção. A química do organismo é assim, funciona dessa forma. Mas então, depois... E eu preciso aprender a lidar com essa nova forma de funcionar. Isso que é bonitinho, criança ir fazer terapia, porque ele já aprende de pequeno que ele perde o foco, que ele viaja na hora da aula. E, Vanessa, é uma pergunta. Uma pergunta e eu vou colocar aqui o que eu vejo, o que eu percebo. Eu percebo que ao passar, né, ali os anos, eu digo crianças que você já percebe que já tem um diagnóstico, enfim, fechado, laudado, ali com 4, 5, 6 anos, que ao passar, né, ali os anos, ao crescer, ao vir à maturidade, isso acaba que ela vai tendo mais conhecimento, né, da sua dificuldade e ela vai, de alguma forma, tentando se controlar melhor, né? E eu percebo que é mais fácil, né, um adulto, talvez ele já sabe da sua dificuldade, então ele já sabe que ele tem essa questão essa dificuldade de focar, então ele não vai ler numa sala da sua casa, né? Ele vai se reservar, vai fechar ali um quartinho, vai deixar, olha, e vai avisar a família, olha, agora eu vou ler, porque ele já sabe da necessidade dele, da dificuldade dele. A criança ainda não tem essa habilidade. Então, é algo que nós, adultos, precisamos trabalhar com ela. E os professores precisam estar atentos a isso. Eu não posso ler um livro numa sala de aula que tem barulho, uma sala de aula onde tem uma criança super agitada, porque isso não vai atingir aquela criança que tem aquela dificuldade. Tem vários pontos aí bem interessantes, né, para a gente lembrar aqui. Muito estímulo numa sala de aula, né? Quanto mais figuras, bichinhos, mais coisas, mais vai atrapalhar o TDAH. Porque ele vai olhar aquilo, nossa, aquilo e tal, ele se perde. A gente conhecer as dificuldades, ela é super importante para a gente saber a ajuda correta que a gente pode dar. Exatamente. Então, quando a gente tem um aluno, e hoje a gente tem leis agora, né, no fim do ano, agora de novembro para dezembro, foi aprovado um projeto de lei que já vinha aí há tempo, a gente lutando para que fosse aprovado, né, de proteção ao aluno que tem TDAH e dislexia. Por quê? O que a gente precisa? São poucas coisas, mas que a gente pode promover, ajudar e fazer uma diferença tremenda. Se eu sei que um aluno tem déficit de atenção, eu já sei que na sala de aula, provavelmente, ele não vai produzir aquilo que eu tô querendo, né? Eu pego um momento assim que tá todo mundo, sei lá, vamos fazer um trabalho em dupla, em grupo, tem conversa, tem movimentação de carteira, ele vai mais bater papo, conversar, prestar atenção em todo mundo, né? Professora, olha, ele tá fazendo isso, o outro isso e aquilo, do que conseguir fazer.
E aí, um caos para a vida do TDAH é sempre perder as coisas, né? Então, ele na hora do intervalo, ele tem que ficar na sala para terminar o que ele não terminou. Exato. E ele vai passar a vida inteira assim, se for usar essa lei. Porque ele sempre vai deixar, porque ele vai enroscar com as coisas e não faz. Um ponto importantíssimo da gente lembrar também é que TDAH normalmente tem o QI ou na média ou acima. Se o QI for abaixo da média, não é TDAH. É deficiência intelectual com hiperatividade. Então, quando eu estou falando de TDAH, eu estou falando de uma pessoa que tem inteligência. Né? Por que eu estou frisando isso? Porque é comum as pessoas falarem, mas tem TDAH, ele é tão inteligente, né? E da mesma forma com autistas, né? E a mesma coisa com autismo. Então, no caso do autismo, eu tenho uma variedade grande de QI. Sim. Eu tenho desde QI abaixo da média, na média, acima. Mas ainda... TDAH, não. TDAH eu tenho QI na média para cima. Tá? Não existe abaixo. Abaixo da média não é transtorno de aprendizagem. É deficiência intelectual com atenção. Com alguma outra dificuldade. Porque se ela tem já uma deficiência intelectual, ela já tem uma limitação. Então, eu não posso dizer que ela não faz isso por causa disso ou daquilo. Né? É diferente do TDAH, ele tem uma capacidade intelectual maravilhosa. Criatividade é a 1000, né? Porque pensa, alguém que não inibe estímulo. Você fala assim, vamos fazer uma festa aqui na escola? Fazer uma festa de Dia das Mães. Aí já vai criando na cabeça. Aí já imagina, nossa, a gente podia fazer assim, podia pôr isso aqui, podia fazer um show assim, podia não sei o quê. Não inibe. Então, a criatividade é maravilhosa. O que é difícil? É sentar, colocar isso no papel, começar e se manter focado para terminar. Essas são as 2 etapas mais difíceis. É começar e dar sequência. A ideia vem, passar para o papel e encerrar o que eu comecei isso... Porque a hora que eu começo, qualquer coisa... Me tira o foco. Eu perco o foco. Ótimo. Então, é interessante a gente ter essas noções. Porque quando eu começo a entender como funciona o TDAH, é muito mais fácil de eu trabalhar com essa criança. Essa lei preconiza o quê, exatamente? Então, o que ocorre? Como ele perde o foco assim muito fácil, então ele tem direito a fazer prova separado dos demais colegas. Ele pode fazer a prova, sei lá, na biblioteca, na sala com a coordenação, ou em algum outro ambiente. E alguém que possa estar junto, não é para falar respostas, não é para ler, é para poder olhar e só dar uma conferida se ele não pulou Porque, olha, questão. O que é a vida do TDAH? Sabe aquela prova, assim, onde a pergunta sei lá, circule sei lá, o que for fruta. Ele não lê. Ele vai lá e faz um X no que é fruta. Ou então, sei lá, tem animais e frutas. Circule frutas e faça um X no que for animal. Pronto. Ele faz exatamente o contrário. Ou seja, fica claro que ele sabe o que é. Mas não prestou atenção. Mas não prestou atenção. Passa batido, o olhar passa rápido. Já sei, é isso. E aí vai. Não é exatamente o contrário. Você pergunta quais as características dos animais invertebrados. Ele responde todas as dos animais vertebrados. Então, tá claro que ele sabe o que é. Então, se você tem alguém que olha e fala assim, dá uma lidinha nessa questão. Reveja essa questão. Vê aí, né? E a vida do TDAH é fazer prova de matemática, de física, resolver achar a fórmula correta, resolver tudo certinho e errar no final ali. Por conta de uma continha por causa simples. De um sinal, de uma coisinha assim. Então, se você entende isso, você pode pontuar, porque você sabe, você está vendo que ele sabe. É uma questão de distração. Então, você pode dar um empurrãozinho nisso. Você, pai, você, mãe que está nos assistindo, você, tia, você que conhece alguma amiga que tem um filho que acha que é assim, manda para ela esse trechinho, quem sabe vai sugerir que ela possa procurar ajuda às pessoas certas, né? Exatamente. Dentro do consultório, que tipo de mães que chegam, elas só vão depois que há muito, já bateram muito a cabeça, ou elas já estão, a informação já está mais difundida, assim, já estão procurando, ou então a orientadora na escola diz assim, mãe,
Dá uma olhadinha nisso, é muito as orientadoras educacionais quem ajudam mais dá Indica. o toque é a escola. Isso Esse é encaminhamento, inegável, né? Isso é inegável. Até porque, assim, o pai, ele tem um filho só ou tem dois, Essa comparação. então ele não tem essa comparação do todo. Entendi. O professor tem 15, 20, 30 e ele todo ano tem crianças daquela mesma idade. Perfeito. Ele sabe o padrão de desenvolvimento. Quando ele vê que está muito fora do padrão, ele chega e começa a falar, pai, procura. Aí o pai, a princípio, pode ter uma negação, né? Meu filho é normal. Meu filho. Aliás, uma das coisas da pandemia que eu achei super interessante é quando os pais sentaram para fazer as as atividades. tarefas com as crianças. Isso. Choveu de gente no consultório. Sim. Por quê? Sabe o que uns disseram pra mim? Eu não sabia que o trabalho de professor Era era tão importante. importante. Como que um professor dá conta? Eu não dei conta com Como que um professor consegue alfabetizar 30 numa sala de aula? Muitos pais conseguiram perceber que o filho tinha ou autismo ou TDAH nessa pandemia. Porque eles tinham falado assim, não, eu acabo de falar. Ele, o quê? Como? Não sei. Ele tem algum problema, doutora. Tem alguma dificuldade. Então, assim, porque quando você não está ali na prática, é que eu falo, esses transtornos, ele não significa que a criança não seja uma criança normal, ativa, inteligente. Todo mundo fala, não, é criança inteligente, esse menino não tem nada, não. Aí quando o pai começa a pensar, será que tem alguma coisa? Aí os avós falam assim, esse menino é inteligente, você está procurando pelo em ovo, isso não tem nada, não. Você quer gastar dinheiro à toa. Quer gastar dinheiro à toa. Então, o que termina acontecendo? E essa é a parte que eu vejo, assim, quando os pais têm a orientação e vêm cedo, a gente poupa um sofrimento enorme para a criança. Quando fica nessa negação, isso vai se arrastando, porque, assim, pensa esse garotinho TDAH... Com mais uma pressão, você tem que ser normal. Você tem que ser normal. Só que ninguém sabe... Não vamos dizer também que não seja normal o TDAH, né? Não vamos usar essa nomenclatura. A gente fala típico e atípico, né? Mas, assim, o que ocorre? Essa criança tem uma coisinha que ela tem dificuldade de foco. E isso é real. Só que ela é cobrada para fazer tudo igual aos outros. Dentro de um grupo. Pensa, por exemplo, se uma pessoa é surda, eu posso cobrar que ela escute? Se uma pessoa é cega, eu posso cobrar que ela leia? Então, ela está sendo cobrada de algo que é fisiológico, que ela não tem controle. É algo que ela não tem controle. Então, pensa no tamanho da tortura. E aí é onde os professores e os especialistas precisam fazer laudar de forma correta para que eles possam dar caminhos para que o professor possa trabalhar de forma correta com aquele aluno. Que foi o exemplo que ela deu de um aluno com TDAH, tirá-lo da sala de aula ou atividade em grupo, comandos individuais, por exemplo. Eu não posso dar um comando geral para uma turma sabendo que tem uma criança que ela tem déficit de atenção, ela não vai estar ouvindo o que eu estou dizendo, ela vai estar prestando atenção num cartaz, numa criança que deixou o lápis cair. Então, aquela criança precisa de um comando individualizado. Gente, e para o professor controlar o bullying na sala de aula? Porque, pensa, o professor acabou de falar assim, peguem os livros, sei lá, pega o livro de história, abra na página 28. Aí ele acaba de falar, o TDAHzinho lá vira, professor, o que é para fazer? E todo mundo vai em cima. De novo? Como assim? Aí, mas só vive no mundo da lua, né? Tá bom, vou falar só pra você, tá? Pronto, você já... Porque o que acontece? Já marcou aquela criança, né? Vou falar só pra você. Ele sabe o que ele fez. Ele fica assim, de novo eu dei um fora. Sabe? E isso ocorre muitas vezes, em casa, na escola, na família, com os colegas. Ele queria assistir um programa de TV em determinado horário, ele esquece, quando vê já foi, perdeu. Ou, por exemplo, né, doutora, da questão de você dar 3 tarefas ao mesmo tempo. Pronto, ele vai se perder. Olha, agora você vai lá pegar o livro de religião, pega a sua agenda e pega o seu estojo. Pronto, ele vai lá pegar o livro de religião. Pronto, o que é pra fazer? Peraí. Tá. Então, o que acontece fisiologicamente? Quando você fala, você passa 3 comandos, né? Quando você falou assim, vai lá e pega o livro lá de geografia.
ele não inibe estímulo, certo? Sim. Então, a imagem do livro de geografia vem Pronto, à já mente. trouxe Já tirou. toda. Então, o que você continua falando, ele já ficou lá no livro de geografia, que acho que, será que eu trouxe? Será que eu não trouxe? Será que tá na mochila? Não, eu peguei, eu E tinha qual foi o feito. último conteúdo que a gente trabalhou? Vai falar sobre isso, a atividade Aí tal? o resto que foi dito eu já não escutei mais. Mas vai diferir muito do que é aquela questão do que eu tive depois do Covid. Que eu realmente começo a esquecer as coisas. Eu tô usando um caderno. Tô Isso. usando um pequeno Aí- um bloquinho de notas na mão. Isso. Aí é diferente. outra coisa. É outra coisa. E aí vamos lembrar aqui, o que é TDAH, autismo, dislexia, são transtornos de neurodesenvolvimento. Tá. Você nasceu assim. Não existe assim, ficou. Ou cura. Por quê? Porque você é um funcionamento, um tipo de funcionamento do cérebro e você nasceu. Ah, será que foi porque eu deixei o bebê cair do berço? Não. Não. Ele já foi desenvolvido assim. Agora, quando eu já não tenho TDAH, não tenho dislexia, não tenho autismo, ocorre alguma coisa, por exemplo, uma isquemia cerebral, uma COVID, uma pancada na cabeça, um traumatismo. Aí eu não vou falar que eu tenho TDAH. Aí eu vou ter, depende da dificuldade, eu tenho, tenho dificuldade na linguagem, eu tenho afasia, Exato. eu vou ter problemas neurológicos, ou problemas motores, tal, mas eu tenho um outro padrão, né? É comum que pessoas que tenham AVCs tenham algumas dificuldades, às vezes, de memória, de fala, de nomeação, tal. Por quê? Não é, porque tem isso, não, ela teve um AVC e ficou com essa ou aquela sequela. Pós-Covid, são sequelas que, assim como num AVC, tem muita coisa que a gente reabilita, pós-Covid também. A possibilidade, mas houve um dano neural, né? De alguma maneira. Algumas pessoas tiveram. Aí tem que se reaprender outros caminhos, é a reabilitação, isso aí. O que é a reabilitação? Vamos tentar pensar assim hipoteticamente, se a gente pudesse quantificar o número de neurônios, vamos pensar que eu tenha, 1000 neurônios responsáveis pela memória, vai. Uhum. É claro que isso é... Por uma parte da memória. É hipotético, estou só colocando aqui. Aí, por alguma razão, eu tive uma lesão em 20% disso. 200. Então, eu tenho só 800 agora para trabalhar. Uhum. Então, vai ter algumas falhas, certo? Sim. Só que... existe uma plasticidade. Né? Existe a plasticidade neuronal. Então, o que ocorre? Esses neurônios que sobraram lá, o que vale assim para muita coisa não é exatamente o núcleo deles. Eu não sei se vocês vão lembrar da célulazinha do neurônio, parece um ovinho frito. Sim, sim. E aí o pessoal normalmente desenha cheio de pontinhas que parece uma raizinha. Sim. Na monte verdade, de raiz. Não existe assim. Vamos pensar assim nesse desenho. Axônio. E aí vamos pensar isso nessas raizinhas, elas que em cada uma delas pontinhas têm receptores, né? Então, o que ocorre? São essas pontinhas que encostam uma na outra e fazem comunicação. Quanto mais raízes eu tiver em uma célula dessa, mais receptores e comunicação vai haver. Mais comunicação vai haver. Então, eu tinha 1000, danifiquei 200, tenho 800. Se eu estimular essas 800, eu consigo aumentar o número de raízes que elas têm. Perfeito. E aí, vamos supor que 800, que 1000, que tudo hipotético, tá? Sim, não sei se tem depois disso. Não, falou besteira. Não, tô falando só hipotético, um número né? hipotético. Então, vamos supor que 1000 neurônios tivessem 10.000 contatos. Quando eu lesei 200, eu perdi aí uns 20.000. Se eu aumentar o número de raízes desses que sobraram, eu posso aumentar até chegar 10.000 de novo. Sim. De novo. Né? Isso é plasticidade cerebral. Então, o que é reabilitação cognitiva? Reabilitação no geral, né? Seja do fisioterapeuta, disso, daquilo. É eu pegar as células que sobraram saudáveis e superestimular para que elas aumentem o número
E façam o trabalho daquelas que morreram, né? Isso. Isso, então, é possível e está sendo feito. Isso. E isso é possível dentro do número. Porque vamos supor que eu tivesse perdido, em vez de 200, se eu tivesse perdido 800 e sobrasse só 200. Aí A dificuldade é bem a maior. dificuldade é bem maior. Então, depende do tamanho do estrago, o quanto eu consigo de reabilitação e o tempo. Agora, o que é importante? É eu insistir na reabilitação. Eu começo, logo em seguida que eu tenho a dificuldade, eu já começo, porque quanto antes, mais fresquinho tá, mais fácil de trabalhar. E vou trabalhando, sabe? Igual o pessoal não vai para academia fazer musculação para ganhar músculo, a gente faz. Tem a memória, né, muscular e com certeza também deve ter uma memória cerebral. Aqui pro cérebro, a gente vai trabalhar aqui, né, com as atividades ali para desenvolver memória, linguagem, aquilo que está em defasagem. Até também quem teve problema como eu tive, eu fui um dos primeiros a ter Covid, né? Na parte pulmonar também, a reabilitação ela é muito importante, né? Agora que eu venho conseguindo ter uma melhoria, porque eu tenho andado mais, tenho conseguido fazer... Não, porque você tem estimulado. Se você não tivesse trabalhado esse estímulo, talvez você ficaria com essa sequela, ou isso poderia até piorar. E lembra que aquilo que a gente não usa vai caindo em desuso. A gente vai perdendo. Quando a criança nasce lá, ela tá cheinha de neurônios para tudo. Então, vamos supor que eu começo ali, pequenininha, com 4, 5 anos, a estudar piano. Então, eu vou desenvolver os neurônios para articulação dos dedos, para a questão musical, vou desenvolver muito mais do que se eu não fosse fazer isso. Agora, nem todo mundo vai estudar piano, violão, sei lá o quê. Então, eu não vou estudar isso. Esses neurônios que seriam responsáveis por essa articulação, eles ficam ali guardados. Atrofiados. Porque eles não são desenvolvidos, vão atrofiando. Exato. Então, a ideia é, aquilo que a gente quer sempre estar em desenvolvimento, a gente tem que estar trabalhando. Não pode deixar, tem que estar estimulando. Quem sabe aprender a tocar um instrumento agora seja reabilitador para você poder funcionar partes do cérebro. Instrumento musical, uma língua estrangeira diferente. A língua estrangeira, ela tem assim... porque você vai pensar na sua língua materna, tem que fazer... A ideia é você ficar perito para não ficar traduzindo, né? Mas assim, você vê uma coisa... Pensa pro TDAH, né? Que legal que é. Você vai olhar assim, você vê um nome, mas não é esse nome que você vai falar, é outro. Isso é bom pro cérebro. Isso é bom pro cérebro. É um ótimo exercício. Né? Então, o pessoal sempre já fala por orientação, né? Quer estimular e ficar longe de Alzheimer, essas coisas? Vá aprender língua estrangeira. Exato. Nós também temos que encerrar aqui, mas ficaram alguns temas para serem conversados aqui, como avaliação neuropsicológica, sobre a questão da ética e pesquisas, como preparar um projeto de pesquisa para apresentar lá no conselho, né? Que isso aí também é importante. Por que é interessante, assim? Porque a gente está lá do lado de quem está recebendo os projetos e avaliando, né? Você já queria receber um pouco mais dentro daquilo que vocês esperam, né? Isso pra gente não, assim, aquela coisa, assim, aquele trâmite, né? Vai lá, a gente diz, olha... Você pretende fazer uma pesquisa? Bom. Não ficou bom, Pretendo, nesta área que a gente estava conversando. Aliás, você falou uma coisa ali que eu já pensei, gente, quando eu terminar eu vou falar que eles têm material que podia fazer um negócio aí bem legal. Ai, que legal, gostei. Podemos conversar depois. Faça a pesquisa aí e certifique depois, porque você está diante de uma pesquisadora, uma relatora, né? Da USP e de outros lugares também. E, gente, eu queria pedir aqui que vocês curtissem, compartilhassem. Nós conversamos aqui sobre vários temas, sobre dificuldade de aprendizagem, nós conversamos sobre dificuldades pós-Covid que as crianças estão passando, conversamos sobre o TDAH, conversamos sobre o autismo. Se você puder e se você gostar, curta, compartilhe e coloque para que outras pessoas possam saber desses mesmos temas também. Gostaria de agradecer a presença de vocês por hoje, quero convidá-las para outras vezes que vocês, por favor, estejam convidadas aqui, ou intimadas a virem mais vezes aqui. E, Isabel, suas palavras para você falar nesse tempo. Eu agradeço muito, né, por estar aqui, aprendi bastante, Vanessa, obrigada, estou à disposição, sempre. Legal, e agora como pesquisadora também, vai ser uma pesquisadora também
Boa Pois ideia. Da USP. Professora, doutora, muito obrigado pela sua presença aqui. Gostaria de deixar uma mensagem? Bom, é um prazer estar aqui, gostei demais, né? E, como eu disse, é gostoso a gente falar, né? Do que gosta, né? Do que a gente tem prazer. E eu gostaria, assim, de lembrar, né, a todos que a gente sempre pode ser melhor do que o que a gente é. Então, não é a questão, assim, porque às vezes a gente tem uma dificuldade, será que meu filho tem um transtorno, isso e aquilo? Isso não é uma questão não é um limitador. A gente só precisa conhecer qual é o ponto fraco daqui e qual é o ponto forte. Então, todas essas situações têm pontos fortes também. Sim, claro. É questão, às vezes a gente frisa muito a parte que é mais complicada e às vezes a gente não olha o quanto a gente tem de pontos positivos nisso. Mas se eu souber identificar aquilo que eu tenho menos habilidade com aquilo que eu tenho mais habilidade, eu posso usar as minhas habilidades para suprir aquilo que tá mais embaixo, mais em baixa, né? E aí eu posso, sim, eu não preciso ter, assim, eu tenho uma vida limitada, ou me sentir menos, né? De perto ninguém é normal, então todo mundo tem uma dificuldade, sim, né? Mas quando eu conheço essa dificuldade, eu posso trabalhar com ela e eu posso, o céu é o limite, eu posso buscar o que eu quiser, a carreira que eu quiser, né? Conhecendo aquilo que são minhas limitações e aquilo que são as minhas habilidades especiais aí. Né? Que legal, uma mensagem de esperança que você deixa para os pais e para todos nós aqui, né? Que sempre olhar com o lado positivo e vendo também aquilo que há de positivo naquela situação que você está provavelmente enxergando, né? Isso. Muito obrigado a todos, muito obrigado a vocês. Um forte abraço para aquela câmera ali. Até mais. Até mais.